utiliza no laboratório para estudar esse modelo. Primeiro, falar o que é proteômica, né? E proteômica vai estudar proteomas. Proteoma é um conjunto de proteínas sintetizadas por uma determinada célula do tecido em um determinado momento. Então, ela é dinâmica. Então, por exemplo, a gente estuda o proteoma do coração. Então, a gente pode estudar o proteoma do coração, que é o conjunto de proteínas cardíacas, em animais saudáveis e em animais com algum modelo de doença. Tá? E aí, com isso, verificar qual proteína pode estar associada, desencadeando aquela doença específica. E o proteômica vai ser o estudo dos proteomas, tá? Então, a gente utiliza a proteômica para, então, identificar proteínas e o que seria essa parte funcional. É porque lá no nosso laboratório, o que a gente faz? A gente primeiro faz um estudo proteômico, identifica proteínas que estão alteradas, com isso a gente consegue supor, associar essas proteínas a alguma doença e aí a gente valida funcionalmente esse resultado, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um animal saudável A e um animal com fenótipo B de doença, a gente pode fazer um proteoma comparativo desses dois animais, e aí com isso verificar que o animal B apresenta um aumento de algumas proteínas, por exemplo, cardíacas, e essas proteínas estariam associadas, é conhecido que elas estão ligadas a algum tipo de doença. E aí com isso a gente valida funcionalmente esse efeito, tá? Então, por exemplo, nesse caso, vamos supor que esse padrão de regulação de proteínas no coração desse animal B estão associados com disfunção cardíaca. Aí o que que nós vamos fazer? Uma vez que nós temos isso, lá no laboratório, nós vamos estudar, né, o coração, por exemplo, desse animal, no caso, por exemplo, com eletrocardiograma, avaliar se existe alguma disfunção, né, alguma arritmia cardíaca, ou também avaliar, né, pelo modelo de Langendorf, que vocês viram lá com o professor Stephanie. Nós temos também no laboratório, a gente pode, com isso, monitorar a função cardíaca ex vivo desses animais e avaliar se a contração deles, a contratividade deles está impactada ou não, ok? Bom, e aí vem a pergunta, que é a pergunta-chave do nosso laboratório hoje, é como que a microbiota, então, vai regular a função cardíaca, né? Já é descrito que uma desbiose pode induzir disfunção cardíaca, mas a gente quer entender por quê, o que que tá causando isso. Então, como que a gente faz isso? Esse, esse, essa figura está um pouco poluída demais, mas eu vou tentar destrinchá-la aqui para vocês. Esse é tipo o fluxo de trabalho que a gente faz. Esse trabalho, como vocês podem ver, ele é feito a várias mãos. Ainda tem algumas pessoas que não, algumas figurinhas que não estão aqui. Mas é basicamente o que a gente tem feito no laboratório hoje. Então, nós temos dois tipos de animal, né? O animal controle e o animal que a gente trata com antibiótico. Então, a gente tem feito esse modelo de desbiose intestinal por antibiótico terapia. A gente trata esses animais com antibiótico por 14 dias, tá? E aí, depois, o primeiro passo que a gente precisa fazer é avaliar se a gente induzir uma desbiose. Então, a gente coleta as fezes desses dois animais e vai fazer um sequenciamento do RNA ribossomal 16S. Por que que a gente usa ele? Porque essa subunidade 16S ela só é presente em micro-organismos procariontes. Então, com isso, a gente consegue fazer um sequenciamento de espécies, ou pelo menos gênero, de micro-organismos, principalmente bactérias, que estão habitando aquele trato gastrointestinal. Então, nesse modelo que a gente utiliza de desbiose induzida por antibiótico terapia, a gente percebe, então, que a diversidade, esse gráfico A aqui mostra a diversidade de micro-organismos. Então, a gente consegue ver que tem uma menor diversidade desses animais. Então, parece que está induzindo mesmo, está impactando a diversidade, né? Está induzindo uma desbiose. E a gente percebe o seguinte, que aqui em verde, a gente vê que existem, né, uma variedade maior de micro-organismos e quando a gente trata com antibiótico, a gente tem um enriquecimento de grupos específicos. Então, por exemplo,
quase uma depressão de lactobacilos, que a gente sabe que são micro-organismos associados com efeitos benéficos ao organismo. Então, de novo, estamos induzindo uma desbiose mesmo com esse modelo. Aí depois o próximo passo, a gente quis quantificar nesses animais tratados com antibiótico peptídeos do sistema renina-angiotensina, tá? E por que que a gente está estudando o sistema renina-angiotensina, né? Para que que a gente quis quantificar eles? Bom, eu imagino que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar do sistema renina-angiotensina, o sistema endócrino, que é muito importante na regulação da função de vários organismos e vários órgãos. Nesse caso, vamos focar no coração. É um sistema bem complexo, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas ele é formado por vários componentes, né, vários peptídeos, que podem ter efeitos tanto anti-inflamatórios e, com isso, benéficos para o coração, como a angiotensina 1 a 7, ou peptídeos que eles são mais pró-inflamatórios, como a angiotensina 2. Então, o excesso de angiotensina 2 pode ter um efeito deletério no coração, tá? O que é importante vocês saberem é que a angiotensina 1 a 7, por ser um peptídeo anti-inflamatório, ela vai ter um efeito protetor no coração, e a angiotensina 2, se em excesso, pode ter um efeito deletério no coração, tá? E que a angiotensina 1 a 7, ela contrarregula a angiotensina 2. Então, como ela tem efeito oposto à angiotensina 2, ela tem esse efeito potencialmente terapêutico. Então, por enquanto, é isso que vocês precisam saber. Então, só para destacar, né? Então, o excesso de angiotensina 2 ativando o receptor AT1, que é um dos receptores da angiotensina 2, ou essa outra angiotensina que é chamada de A, também ativando esse receptor AT1, pode aumentar a inflamação sistêmica, e a angiotensina 1 a 7, através do seu receptor MAS, diminui a inflamação sistêmica, tá? O que que a gente viu, além disso, por que que a gente vai querer então estudar esse sistema nesse modelo de microbiota intestinal? Porque parece ter uma relação entre o sistema renina-angiotensina e a microbiota intestinal. Por que isso? Teve um trabalho bem legal que mostrou o seguinte: a angiotensina 2, ela ativando o receptor AT1, ela aumenta a pressão arterial e em excesso pode induzir hipertensão. E ela também em excesso pode induzir fibrose cardíaca, ok? Só que em animais que não têm microbiota, tá? Então, se você usa animais que são chamados de germ-free, eles são criados, eles nascem e são criados em um ambiente livre de micro-organismo, então eles não têm microbiota intestinal. Se você administra angiotensina 2 nesses animais, eles não têm o aumento de pressão e também você não observa fibrose cardíaca. Então, de alguma forma, a presença de uma microbiota é necessária para que a angiotensina 2 consiga induzir os efeitos clássicos dela, tá? Então, isso mostra que esse o sistema renina-angiotensina e a microbiota intestinal apresentam uma ligação, que ainda não se sabe muito bem qual seria, que é o que a gente tem estudado, tá? Então, voltando ao nosso trabalho, tratando os animais com antibiótico, o que que a gente observou? E quantificando esses peptídeos no sangue. A gente tem um aumento, então, tirando todos os outros peptídeos, a gente não viu diferença significativa, mas os peptídeos pró-inflamatórios do sistema renina-angiotensina, angiotensina 2 e angiotensina A, lembrando que ambos se ligam no mesmo receptor, o AT1, tem um aumento da concentração plasmática desses peptídeos, então, sugerindo um efeito pró-inflamatório em animais tratados com angiotensina 2, perdão, com antibiótico. Então, agora fazendo, né, o proteoma funcional desses animais, então a gente pegou o coração deles e os cardiomiócitos e foi fazer o proteoma e identificar agora as proteínas que estão reguladas nesse proteoma tratados com antibiótico. O que que a gente percebe? Os animais, então, tratados com antibiótico, as proteínas cardíacas deles vão ter uma regulação, vai ter, né, um aumento de proteínas que são associadas com algumas doenças cardíacas. Então, o que que a gente viu? Que o proteoma cardíaco desses animais é associado às proteínas que estão nele, né, mais abundantes, comparando com animais não tratados com antibiótico,
estão associados à cardiomiopatia dilatada e cardiomiopatia hipertrófica. Então, a gente quis entender um pouco melhor isso. Então, olha só que loucura. Animais tratados por antibiótico, com antibiótico por 14 dias, proteoma do coração desses animais tem mais proteínas que estão associadas com doenças graves do coração. Então, a gente quis entender quais eram essas proteínas, né? O que a gente percebe? Nesses animais, por exemplo, tem o aumento da mioglobina de cadeia pesada número 7, tá? Mioglobina 7. Essa isoforma de mioglobina, ela está associada à hipertrofia cardíaca, tá? E a gente quis, então, confirmar se é isso mesmo que acontece, já. Então, a gente quis fazer uma validação desses dados. Para isso, em colaboração com o laboratório da professora Silvia, ela tem animais que têm esse tipo específico de miosina ligados a uma proteína fluorescente. Então, esses animais, se eles tiverem mais proteína, lembrando que, né, só voltando, proteoma, nosso estudo mostrou que esses animais tratados com antibiótico teriam um aumento dessa proteína. Então, a gente quis validar com esse modelo de animal que eu mencionei, e se eles tiverem mais proteína, mais mioglobina miosina de cadeia pesada 7, eles vão ter, fazendo microscopia confocal, o tecido cardíaco deles ficaria mais amarelo, tá? Então, a gente foi, de novo, tratou esses animais que apresentam essa proteína marcada, e o antibiótico e também o controle, e fomos ver o coração deles. Então, como a gente pode ver, claramente, no tecido cardíaco desses animais, a gente percebe, né, regiões com muito mais depósito dessa cor amarelada, que não vai nos indicar, então, realmente o aumento de miosina de cadeia pesada 7. Lembrando que isso é um marcador de hipertrofia cardíaca. Então, a gente está comprovando que animais tratados com antibiótico têm essa alteração cardíaca, né? Tem aumento de miosina de cadeia pesada 7. A gente também viu proteínas associadas com a homeostase do cálcio intracelular, e a gente sabe que o cálcio é muito importante para a contratilidade cardíaca, né? Precisa de cálcio para ocorrer a contração. A gente viu, então, a gente viu proteínas que são responsáveis por essa regulação do cálcio intracelular alteradas. Então, de novo, a gente foi validar isso funcionalmente. Vamos ver, então, o presente de cálcio desses animais, basal, tá? Então, o que a gente percebe? Os animais tratados com antibiótico, eles têm um pico menor de cálcio. Então, quando a gente faz um estímulo para liberação de cálcio, eles liberam menos cálcio do que os animais controle. E também a recaptação desse cálcio é mais demorada, tá? Então, tem uma disfunção na regulação do transiente de cálcio nos animais tratados com antibiótico. E, junto a isso, nós vimos também que várias proteínas associadas à contratilidade cardíaca estavam alteradas. Então, se a gente tem uma alteração de proteínas contráteis nesse coração, e também nós vimos, confirmamos que a homeostase do cálcio está alterada, então nós, obviamente, nos perguntamos se esses animais eles têm alguma disfunção contrátil, né? Então, de novo, a gente avaliou a contratilidade desses cardiomiócitos. Então, de novo, aqui do lado direito, em roxinho, a gente vê os animais tratados com antibiótico, e a gente vê que sim, que esses animais, a área do cardiomiócito que contrai é muito menor do que, significativamente menor do que o controle, a velocidade de contração desses animais é menor, assim como também o tempo, tá? Então, isso nos mostra que esses animais eles têm uma disfunção contrátil. Então, animais tratados com antibiótico que vão induzir uma alteração da microbiota intestinal, que também vão induzir uma alteração dos peptídeos do sistema renina-angiotensina, têm uma disfunção contrátil. Então, obviamente, nós nos perguntamos, será que esses efeitos deletérios que nós estamos vendo no coração desses animais está associado com com essa alteração dos peptídeos do sistema renina-angiotensina? Porque a gente sabe que o aumento de angiotensina 2 pode sim induzir esses efeitos, tá? Que a gente viu até agora. Então, o que nós resolvemos fazer? Como ambos esses peptídeos que estão aumentados nos animais tratados com antibiótico, eles são ligantes, eles são agonistas do receptor AT1, nós resolvemos utilizar agora um modelo, um animal, que ele não tem esse receptor AT1. Então, a gente fez o mesmo modelo de desbiose,
induzida por antibiótico, só que agora usando animais que têm o AT1 deletado. O que que a gente percebeu? Que os animais tratados, os animais nocaute, tratados com antibiótico, a gente não vê alteração contrátil nesses animais. Então, mostrando que isso é um dado que a gente ainda está validando, mas sugere que a presença de AT1 é importante para que os animais tenham essa disfunção contrátil, tá? Então, isso é um dado bem legal que a gente descobriu recentemente. Então, até aqui o que a gente já viu? Que a antibiótico terapia induz uma alteração do microbiota intestinal, como esperado, estou validando o modelo, que isso é condizente com o aumento circulante de angiotensina 2 e angiotensina A, que são peptídeos pró-inflamatórios, que, como a angiotensina A pode induzir hipertrofia, disfunção cardíaca hipertrófica, e a gente comprovou que parece que pelo menos, tem dados nos estão nos sugerindo que esse efeito deletério que a gente tem observado é em função do aumento de angiotensina 2, a gente pensou o seguinte: será que esse modelo que a gente tem feito, né, de desbiose, a gente pode minimizar essa disfunção contrátil no coração, tratando esses animais com angiotensina 1 a 7, que é o peptídeo que tem efeito oposto à angiotensina 2, né? Então, para isso, o que que a gente resolveu fazer? O mesmo modelo, né, de o mesmo modelo de antibiótico terapia, só que agora nós fizemos esses animais, a gente implantou nesses animais mini bombas osmóticas que teriam salina, que seria o nosso controle, e angiotensina 1 a 7, para ter então com isso uma infusão constante de angiotensina 1 a 7 nos animais. E aí nós tivemos os animais que foram tratados sem antibiótico e os animais tratados com antibiótico, o mesmo modelo, tá? E o que que a gente observa? Se vocês lembrarem, né, que os animais tratados com antibiótico, seria esse aqui, ó, eles têm, né, uma diminuição do pico de cálcio, e esses animais tratados com antibiótico e também com angiotensina 1 a 7, a angiotensina 1 a 7 reverte esse efeito, né? Então, essa disfunção que a gente observa na homeostase do cálcio cardíaco é revertida com angiotensina 1 a 7. E a mesma coisa também com a contratilidade. Se vocês lembrarem bem, os animais com disbiose, que eram tratados, né, com antibiótico, eles tinham uma diminuição da velocidade de contração, né? Então, a contratilidade deles era menor. E a gente observa que a angiotensina 1 a 7 consegue reverter essa disfunção contrátil. Então, com isso, a gente vê o quê? Que o tratamento com angiotensina 1 a 7, ela vai ter, então, esse efeito de potencial terapêutico na disfunção cardíaca observada associada ao tratamento com antibiótico, tá bom? Nós estamos bem empolgados com esses dados, a gente tem feito outros resultados, outros experimentos e hoje é o que tem norteado o nosso trabalho. E aí eu vou falar agora rapidamente sobre outros projetos que estão sendo desenvolvidos no laboratório e associados ao tempo, tá? Então, por exemplo, se vocês lembrarem que eu mostrei para vocês que os animais que têm uma alteração da microbiota, a angiotensina 2, ela não vai conseguir induzir o efeito clássico dela, esses estudos foram feitos em animais sem microbiota. Aí ó, nós nos perguntamos se apenas uma disbiose era capaz também de alterar a resposta do organismo à angiotensina 2. Há outros peptídeos do sistema renal angiotensina. Então, de novo, né, a gente usou o mesmo modelo de animais tratados com antibiótico. Aqui tem, né, as pessoas que têm trabalhado também nesse projeto também, a Meliele é uma delas. Nesse caso aqui, os animais não foram camundongos, foram ratos. E o que que a gente observa? Que aqui a gente está fazendo um ensaio de reatividade vascular. A gente sabe que isso aqui, então, são anéis de aorta, que a gente adiciona a angiotensina 2 para observar o aumento da contração desses anéis de aorta. Isso é esperado, a angiotensina 2 ela induz uma vasoconstrição. Então, se você aumenta a concentração de angiotensina 2, você espera ter um aumento
da contração desses anéis de aorta. E esse efeito é significativamente menor, perdão, esse efeito é significativamente maior em animais que têm uma desbiose. Então, agora lembrando, né? A angiotensina 2, ela não tem efeito se o animal não tiver microbiota. O que nós estamos vendo agora é que o efeito da angiotensina 2 é potencializado se o animal tem uma desbiose intestinal. E isso é particularmente problemático se você pensar, por exemplo, pacientes que tomam antibiótico, por exemplo, ou que têm alguma desbiose intestinal, eles vão ter uma resposta maior de vasoconstrição. E isso pode estar associado à hipertensão arterial. E não à toa, hipertensão arterial hoje já é bem descrito que é uma das consequências de uma desbiose intestinal. Geralmente, pacientes com hipertensão arterial têm desbiose intestinal. E aqui nós estamos vendo que pode ser uma das causas disso, pode ser por essa maior responsividade à angiotensina 2 desses indivíduos. Por que? Nós ainda não sabemos, é o que nós estamos estudando. Uma outra coisa que a gente observa é que, se a gente lembrar, a angiotensina 1 a 7 tem o efeito oposto à angiotensina 2. Então, a angiotensina 2 induz aumento da pressão arterial. A 1 a 7 ela é considerada um peptídeo um peptídeo que é antihipertensivo, tá? A gente quis avaliar esse efeito antihipertensivo da angiotensina 1 a 7 em animais que são espontaneamente hipertensos. Então, esses animais são chamados de SHR. Aqui é um gráfico que a gente vê a pressão arterial dos animais em função do tempo. Eles geralmente têm pressão maior do que animais normotensos, esses SHR. O que que a gente observa? É, Em azul aqui a gente está vendo o efeito do tratamento desses animais com angiotensina 1 a 7. A gente percebe que diminui a pressão arterial. E essa queda na pressão arterial desses animais com desbiose é menor, tá? Então, de novo, a angiotensina 1 a 7 também parece ter uma resposta pior em animais que são tratados, que têm desbiose intestinal, né? Então, por isso a gente tem mostrado nessa essa relação entre o sistema de angiotensina e a microbiota intestinal. Por fim, mostrar um outro trabalho que está sendo realizado, que a gente tem também utilizado esse mesmo modelo, né, de desbiose, só que agora também incorporando a nutrição. Então, a gente tem feito esse mesmo modelo em animais tratados com ração normal, né, e também com ração hiperlipídica, tá, high fat diet, e tratando ou não esses animais com angiotensina 1 a 7. A gente faz tanto essa parte do proteoma e também a validação funcional. Vou mostrar aqui agora só os dados funcionais, tá? A gente tem, nesse caso aqui, a gente tem focado no fígado. Então, a gente está vendo os efeitos metabólicos, tanto da dieta quanto também do antibiótico. O que a gente observa é que os animais que eles têm, né, são tratados com antibiótico e também com a dieta hiperlipídica, eles vão ter, né, uma intolerância à glicose. Esse aqui é um modelo, por exemplo, né, de curva de glicemia, dá uma solução rica em glicose nesses animais, e a gente vê um aumento, né, é normal ver esse pico de aumento de glicose, só que os animais que vão ter, né, essa síndrome metabólica, clara síndrome metabólica, que é potencializada pela desbiose, eles vão ter esse pico maior, tá? A gente também vê, né, uma inflamação no intestino desses animais tratados com antibiótico e com high fat, né, com essa doença, com essa ração hipercalórica e hiperlipídica. E, e o que é interessante é que o angiotensina 1 a 7 parece ter esse efeito terapêutico. Então, esse efeito que a gente vê, né, associado à dieta e ao antibiótico, ela é revertida pelo tratamento com angiotensina 1 a 7. Então, isso é bem promissor. E aqui, de novo, a gente está vendo, é o único dado que eu vou mostrar para vocês de comportamento, que a gente vê que esses animais, eles tendem a ter um comportamento mais do tipo depressivo, né? Isso aqui é o labirinto em coisa elevada, eles
eles evitam ficar expostos nesses braços abertos, né? Que, como a gente pode ver aqui, e é um asset que tem efeito de proteger esses animais. Então, com isso, eu espero ter deixado claro para vocês que a microbiota intestinal ela tem um efeito central na regulação da homeostase sistêmica, né, regulando, nesse caso, eu foquei principalmente no coração, e tem um interplay, né, ela se comunica com o sistema renina-angiotensina. A nossa hipótese é de que muitos desses efeitos benéficos e deletérios de alteração da microbiota intestinal via regulação do sistema renina-angiotensina, como se o sistema renina-angiotensina fosse um dos mensageiros da saúde da microbiota intestinal, tá? Isso é a hipótese que a gente tem trabalhado. E com isso, né, queria terminar aqui agradecendo a todos por terem me ouvido, ao grupo, né, que é quem faz o trabalho, e agências de fomento, todos os colaboradores. Como eu mencionei, eu tenho uma colaboração bem próxima com o grupo da Silva, ela ajuda muito, nos nossos experimentos. E com isso, gostaria de mais uma vez deixar, né, o meu e-mail, se quem quiser seguir o perfil lá do nosso grupo de pesquisa, a gente tem sido bem ativo, a Meliele é quem ajuda a gente nessa divulgação científica. Está aqui o meu e-mail para quem tiver interesse, lembrando, né, que estamos super abertos para mestrado e doutorado, principalmente. Iniciação científica também, apesar de que a gente já tem um grupo que está um pouco mais cheio. Mas mestrado e doutorado a gente está definitivamente super aberto. Tá bom?